a todos, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica da nossa igreja, Palavra à Mesa. É um prazer estar aqui com os irmãos nessa manhã para compartilharmos daquilo que o Senhor tem nos falado acerca da sua palavra. Estou aqui muito bem acompanhada da nossa pastora Cíntia, da nossa irmã Gleice. Sejam bem-vindas. Obrigada, pastora Geisa. Nós estamos aqui mais nesse dia para aprendermos mais do Senhor e em comunhão, né? À mesa, onde o Senhor nos ensinou que à mesa nós aprendemos, nós olhamos nos olhos e temos mais conhecimento dele, né? Amém. Amém. Bom dia, pastora G, pastora Cíntia, bom dia a todos. Deus abençoe. Mais uma manhã de ensino, de aprendizagem, né? E que o Senhor venha falar conosco através da palavra, que possamos ser cada vez mais edificados. É uma honra para mim estar com as minhas pastoras à mesa, podendo aprender com vocês. É um prazer. Amém. Amém. Então, nós vamos dar início, continuidade, né, aos nossos estudos aqui sobre os apóstolos que Jesus deixou. Os primeiros apóstolos, né, que foram estabelecidos pelo Senhor para cuidar do reino de Deus, para levar a mensagem do Evangelho, para estabelecer os princípios às igrejas. E hoje nós vamos falar sobre o apóstolo Pedro, né? Pedro, para nós cristãos, é sempre um prazer estudar sobre a vida dele, uma honra, porque foi um homem dedicado ao Evangelho, um homem dedicado ao Senhor Jesus, aos ensinos da palavra. E hoje, então, nós vamos começar falando sobre o nome de Pedro. Quem era Pedro? Então, o nome original de Pedro era Simão, vem do hebraico, que significa ouvinte ou aquele que ouve. Mas Pedro, assim como alguns personagens da Bíblia, passaram por uma mudança no nome. Né? Abraão, né? Antes era Abrão, virou Abraão, Sarai e Sara. Diversos outros personagens ali da Bíblia que sofreram uma transformação no nome. E com Pedro não foi diferente. Ele também era chamado de Cefas, né? Ou Kefas, que era o nome dele no aramaico. E em hebraico, o nome dele era Simão. E lá em Mateus 16, 18, vou pedir Gleice para abrir para nós, por favor. Nós vamos ver que Pedro sofreu, né, essa mudança no nome e que isso tem um significado que reverbera até os dias de hoje. Pode ler, por favor. Amém. Mateus capítulo 16, no versículo 18, diz assim: Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Então, esse texto, ele é um texto que às vezes gera uma certa confusão no entendimento de algumas pessoas da igreja, no sentido de acreditar que naquele momento Jesus estava estabelecendo Pedro como fundamento da igreja. Mas se nós formos estudar com um pouco mais de cuidado, no grego, o que Jesus disse ali foi: você é Petros, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus usa duas palavras, dois vocábulos gregos diferentes naquele mesmo contexto. Isso significa que Petros, que é a primeira palavra que Jesus usa, quando ele diz você é Pedro, ele diz você é Petros, significa pequena pedra ou fragmento de rocha, um material retirado da rocha. E no segundo momento ele diz, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí sim a palavra pedra significa rocha, rochedo, ou seja, algo mais robusto, algo inteiro. Enquanto Petro significa algo que foi retirado da rocha, um pedaço de rocha, um pedaço de pedra. Então o que Jesus está dizendo ali? Olha, Pedro, você é feito do mesmo material que eu. Nós somos semelhantes. Mas Jesus diz, sobre esta pedra, ou seja, sobre essa rocha que sou eu estou edificando a minha igreja. Porque é isso que nós temos aprendido do ministério apostólico. Que o ministério apostólico lança um único fundamento. E esse fundamento é Jesus. Amém? Então, de forma alguma, Pedro ou qualquer outro apóstolo pode ser fundamento da igreja. Pode ser o local onde a igreja é estabelecida, é fundada. Não. Jesus é o nosso fundamento. É isso que nós temos aprendido com o pastor Alain.
nas aulas sobre ministério apostólico, de que existe um único fundamento que é Jesus. Então, Jesus ali de uma forma muito bonita, ele diz que para Pedro assim, olha Pedro, nós somos semelhantes, você é feito do mesmo material que eu sou, né? E estou fundamentando a minha igreja sobre mim, mas que Pedro seria importante no cuidado, né, na continuidade dessa igreja. E fiquem à vontade, tá? Para fazerem qualquer consideração. Você pensando, né, que Pedro não era a igreja, mas Jesus, ele muda o nome de Pedro ali como um ato profético, né? Sim. Onde se iniciaria mais tarde como a pedra viva da igreja de Cristo. Amém. E nós somos como essa pedra viva que continua até hoje, né? Nós, Sim. No Senhor fundamentamos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Sim, exato. E depois o próprio Pedro fala, né, sobre a pedra angular que é Jesus. E nós também somos pedras nessa construção, porque somos semelhantes a Jesus, somos feitos do mesmo material. Nos tornamos filhos de Deus, assim como Jesus. Então, só mais algumas considerações sobre Pedro. Ele nasceu em Betsaida, que era uma cidade da região da Galileia, assim como a maioria dos discípulos, ele também era galileu. Essa cidade ficava às margens do mar da Galileia ou do lago de Genezaré. Era uma cidade importante na questão portuária, na questão ali, ficava muito próxima a Cafarnaum, que era foi uma cidade onde Jesus viveu bastante tempo. E era uma região ali que tinha a pesca como uma importante fonte de renda ali para aqueles moradores. E acredita-se, então, que Pedro tenha nascido entre o ano 1 e o ano 10 depois de Cristo. Então, Pedro, ele era jovem quando encontrou Jesus, porém, um dos mais velhos entre os discípulos. Acredita-se que os discípulos tinham entre 15, 20 e 25 anos quando foram chamados por Jesus, e que Pedro era um dos mais velhos, ele tinha entre 20 e 30 anos quando conheceu Jesus. Pedro, então, uma curiosidade aqui, que às vezes algumas pessoas podem estar confundindo, associar que é a mesma pessoa, né? Tinha outro apóstolo também que era Simão, mas era o Zelote, né? Sim. Para trazer essa distinção aqui, que é interessante, para não associar que é a mesma pessoa. Que era a mesma pessoa, exato. Então, a Bíblia faz essa distinção, né? Entre Simão Zelote e Simão Pedro. Às vezes fala isso, né? Simão Pedro. Uhum. Então, o Pedro, ele era pescador. Lá em Mateus 4,18, ele é encontrado trabalhando ali com seu irmão. Ele trabalhava com seu irmão André e com alguns outros pescadores que nós também conhecemos, Tiago e João. E a pesca era um ofício comum ali na Galileia e provavelmente Pedro era dono do seu próprio barco, até por já ser mais velho, por já ter família, ser casado. Então, acredita-se que ele já tinha mais experiência nessa profissão. A Bíblia também nos revela que Pedro era casado, no sentido em que a Bíblia fala que Jesus curou a sogra de Pedro, lá em Mateus 8, 14 e 15. Nós não vamos ler todos os versículos, porque a Bíblia é muito rica sobre a história de Pedro. Então, nós vamos ler os versículos que são mais chave para a gente ganhar tempo. Então, esse estado civil de Pedro é revelado ali quando diz que Jesus curou a sogra dele, né? Então, e Paulo também cita lá em 1 Coríntios 9, 5, que Pedro levava a esposa dele nas viagens missionárias, né? Então, Pedro era casado, tinha esposa, tinha família. Então, acho interessante a gente trazer esse relato aí, porque às vezes a gente vai pensar assim, né, que Pedro era um homem que estava exclusivo para a obra ali, não trabalhava, não tinha família. Então, pensando para os nossos dias de hoje, né, o Senhor continua nos convocando. Sim. Deus não chama pessoas desocupadas. Não. É interessante, né, porque você vê que ele leva a esposa dele, né, carregando aí o legado juntos ali, como família, servindo ao Senhor. Amém. Ele também cuidou da sogra dele. Da sogra, isso apresentou aí. Jesus. A sogra é importante. Jesus. Isso aí. Então, os discípulos, né, de uma forma em geral, eu acho interessante isso, que Jesus, ele se preocupou em chamar pessoas ali diferentes.
com personalidades diferentes. Isso que está sendo muito bacana da gente estudar sobre os apóstolos, porque havia uma diversidade ali, tanto de profissão, de idade, de contexto social, entre eles, para mostrar para nós que nada disso nos impede de viver a vontade de Deus, Amém. de servirmos a obra do Senhor, né? Somos diferentes e não é apesar das diferenças, é por causa das diferenças nós podemos servir o Senhor. As nossas diferenças são importantes, né? E agora eu quero falar um pouquinho sobre como foi o chamado de Pedro. Como foi que ele se encontrou com Jesus e recebeu esse chamado. Pedro foi apresentado a Jesus por seu irmão André, que já seguia Jesus em algumas ministrações, em algumas pregações que Jesus já fazia ali pela região. Você lê para mim, em inglês, por favor, João 1, do 40 ao 42? Isso. João 1, do 40 ao 42. Amém. João 1, versículo 40. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Exato. Então, olha que interessante, né? Nós também vamos estudar sobre o apóstolo André, mas também devemos ser gratos a Deus pela vida dele. Olha que maravilha, né? Assim, Pedro foi um homem assim, intenso na presença do Senhor, mas ele foi alcançado através da vida do seu irmão, André, que teve ali ousadia, né, de falar de Jesus para Pedro, que era naquele momento, naquele contexto, um homem judeu, que muitos judeus criaram resistência, né, quanto à presença de Jesus. Muitos não acreditavam que ele era o Filho de Deus, o Messias, mas o próprio Deus, eu acredito, o próprio Espírito ali impeliu André a falar de Jesus para Pedro. Pastora Geisa, assim, eu gosto de contextualizar o que nós estamos estudando para os nossos dias. De né? hoje. Os dias de hoje. Sim. O irmão dele, né, o Mateus, chega para ele André. e fala... Não, André, perdão. André chega para ele, olha, nós encontramos O o Messias. Então, eles já ouviam dizer pelas Escrituras, pelos profetas, O João que Batista. viria o Messias. Sim. E então, eles encontram com o Messias. E eu quero te trazer hoje esse entendimento, que o Messias, que um dia veio, morreu e ressuscitou, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém. Ele estará te lembrando hoje, nesse dia, para que você tenha esse entendimento, que você encontre Jesus, o Messias. Então, esse impacto na vida dele trouxe essa Sim. transformação. É o mesmo Jesus de hoje, que quer trazer essa transformação para nós, para a nossa casa, a nossa Amém. família e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E que nós devemos nos espelhar em Pedro, mas também nos espelhar em André. Né? Assim como ele teve esse contato com Jesus e fez questão de levar essa mensagem ao seu irmão, que nós também possamos ser usados pelo Senhor para levar a mensagem do Evangelho para nossas casas, para os nossos pais, irmãos, filhos, no nosso trabalho. Quem sabe Deus vai te usar para ganhar um Pedro para Jesus. Amém. Amém? Então, esse foi o momento em que Pedro conheceu Jesus. E é interessante o momento em que Pedro decide seguir Jesus. Vamos abrir, por favor. Gleice pode abrir? Ou a pastora Cíntia, pode ser Gleice? Mateus 4, os versículos 18 ao 19. Mateus 4, 18. Isso. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eu amo muito esse texto, o contexto dessa mensagem, que é um contexto em que Pedro havia passado a noite inteira
tentando pescar, tentando trazer a provisão para sua casa. E a Bíblia fala que eles nada encontraram. Ele era um pescador experiente, Experiente. Profissional. Como eu disse no início, ele já era até um pouco mais velho, já tinha ali mais de 20 anos, então ele já sabia ali lidar com o mar, ele já sabia onde ali, a localização no mar em que era mais propício a se achar os peixes, e com toda essa experiência, nada aconteceu. E naquele momento, Jesus passa, e eu acredito que Jesus conseguiu perceber a decepção e a frustração no coração de Pedro, de voltar para casa com as mãos vazias, de ter que encarar a esposa dele ali e dizer: meu bem, essa noite não deu, não foi dessa vez. E naquele momento, Jesus então se aproxima e Jesus diz algo desafiador para aqueles homens. Jesus fala assim: olha, vocês estão cansados, frustrados, decepcionados, mas eu quero que vocês tentem mais uma vez. E muitas vezes é isso que nós ouvimos do Senhor. No nosso chamado, na nossa família. Quantas vezes nós estamos cansados, frustrados, decepcionados, querendo desistir? Mas nessa manhã o Senhor diz para você: tente mais uma vez, jogue a rede novamente, não desista. E Pedro ali olha para Jesus e diz: olha, eu já fiz tudo o que eu podia, mas porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. Sob a sua palavra, eu lançarei as redes. Então, você tem uma palavra do Senhor nessa manhã para não desistir, para tentar novamente. E a Bíblia diz, então, que quando eles lançam aquela rede, aconteceu o que a gente chama de a pesca maravilhosa. Né? Foram tantos peixes que o barco quase afundou, precisou chamar pessoas ali para ajudá-los. E naquele momento, diante daquela euforia que eles sentiram em ver tantos peixes, como eles nunca haviam pescado antes, Jesus aproveita aquele momento e lança um convite. Meu Deus, você imagina você passar a madrugada toda, a noite toda tentando pescar, depois você vê as redes, a palavra fala que se rompiam, né? Eles começavam a rasgar, teve que vir outro barco para ajudar. E eles viram o poder sobrenatural de Deus. E muitas vezes nós tentamos com as nossas próprias mãos. Exato. Nós queremos ter as nossas estratégias. Mas Pedro, naquele dia, ele ouviu a voz do Senhor, o comando do Senhor e obedeceu. Quantas vezes Deus nos fala algo, aí nós vamos lá e queremos, mas eu acho que é assim. Aí você deu errado, aí você lembra, não, bem que Deus me falou. E eu não obedeci. Então, é melhor obedecer, né, pastora Geisa? Com certeza. Assim, a voz do Senhor. Seguir o comando do Senhor, porque nós vamos seguir o propósito. E depois tem a consequência disso, né, pastora? Exato. Então, naquele momento ali, em que ele foi fiel à palavra do Senhor, em que ele viu o agir de Deus, Jesus lançou esse convite de: olha, você está feliz, mas agora você vai largar tudo isso e me seguir. Então, é um desafio. Seguir ao Senhor é um desafio, mas a Bíblia fala algo muito assertivo e intencional. A Bíblia diz que imediatamente eles largaram as redes, os barcos, e seguiram Jesus. Imediatamente Pedro seguiu Jesus, sem questionar, sem duvidar, ele simplesmente seguiu o Senhor. E nós também temos que estar prontos para sermos intencionais na obediência. Sabe, eu aprendi algo com o Senhor de que faz parte da obediência ser rápido em obedecer. Porque se eu obedeço depois de se esgotarem todas as minhas opções, já não é obediência mais. É só uma conveniência. Então, nós não temos que ser convenientes, nós temos que ser obedientes. Amém. Ainda que aquilo nos custe algo, nós precisamos ser rápidos em obedecer. Amém? Amém. Agora eu vou falar sobre algumas questões que são muito interessantes, porque nós temos aprendido que os apóstolos eram homens comuns, assim como nós somos. Eles não eram perfeitos, sem nenhum tipo de defeito no caráter, não. Eram homens comuns como nós, pecadores, mas que entenderam o chamado de Jesus, foram fiéis em obedecer,
foram transformados pelo Espírito e intencionais em levar essa mensagem a outros povos, até que nós fôssemos alcançados. Então, Pedro tinha uma personalidade forte e impulsiva. E nós vamos entender um pouco mais sobre os aspectos da personalidade de Pedro. Primeiro, nós vamos ver que Pedro, ele era impulsivo. Gleice vai ler para nós João 18:10. João, no capítulo 18, versículo 10. João capítulo 18, versículo 10. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Pode ler o próximo. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha, pois por acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? Então, a gente vê aí que Pedro, ele era um homem impulsivo. Às vezes, ele agia sem pensar, agia pela emoção, pelo calor do momento. E a gente vê interessante porque ele estava fazendo algo para defender Jesus, né? Ele ficou ali chateado com aquela situação, talvez irado com aquela situação. E ao querer defender Jesus, ele acabou ferindo uma pessoa. E ele foi repreendido por Jesus. Jesus falou, olha, calma, não precisa disso. Não é assim que nós resolvemos as nossas lutas, não são essas as nossas armas. Eu preciso cumprir o propósito que Deus colocou para mim, que era de morrer, pagar os nossos pecados e ressuscitar, e ascender ao céu e preparar lugar para nós, cumprir o plano da salvação. Mas ele diz para Pedro, olha, calma, nós precisamos lutar com as armas corretas e saber quem é o nosso inimigo. Então, Pedro tinha essa característica que, de certa forma, foi importante quando ele permitiu que o Espírito Santo moldasse essa impulsividade, transformasse essa impulsividade dele em algo boa para o reino. A gente vê assim, que Pedro ele teve que ser firme em alguns momentos. A gente vai falar um pouco mais sobre a questão de Pedro e os gentios, como Pedro foi importante para os gentios na igreja. Então, assim, eu acredito que todas as nossas características podem ser moldadas pelo Espírito Santo para que sejam bênção para o reino, Outra coisa também, que Pedro, ele era muito fiel, mas ele também era humano. Lá em Lucas, a gente não precisa ler, que é um texto um pouco grande, mas os irmãos podem anotar em casa para ler depois. Lucas, capítulo 22, dos versículos 54 ao 62, a gente vê o momento em que Pedro diz que nunca vai abandonar Jesus. Quando Jesus explica para eles ali tudo que Jesus precisava passar em Jerusalém, ele fala assim, Senhor, de nenhuma maneira eu vou te abandonar. E Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, você não sabe o que você está falando, você ainda vai me negar 3 vezes. E eu fico imaginando o conflito de Pedro de pensar assim, eu jamais... Isso jamais vai acontecer comigo, jamais vou negar Jesus. Mas aconteceu. Como o Senhor disse, ele se envergonhou ou se atemorizou de ser comparado a Jesus, porque as pessoas, a Bíblia fala que as pessoas olhavam para ele e falavam assim, a forma como você fala parece com Jesus. A forma como você fala parece que você é um seguidor dele. Então, e a Bíblia fala que Pedro, então, ele teve medo, negou Jesus, fugiu, não esteve presente ali durante a crucificação, não esteve presente nos últimos momentos da crucificação. Então, a gente vê que ele era humano, mas a Bíblia fala que ele se arrependeu amargamente, ele se arrependeu profundamente. E depois disso, então, Pedro se tornou um embaixador do reino, um embaixador de Jesus. Ele começou a não apenas falar como Jesus, mas ele também viveu como Jesus e morreu como Jesus. A gente vai ver como foi os últimos dias de Pedro. E depois disso, ele nunca mais se envergonhou de parecer com Jesus. Muito pelo contrário, ele fazia questão de ser como Jesus. Essa situação, de Pedro, da exposição, ele se dizer tão apaixonado e a humanidade dele ter falado mais alto e ele negado a Jesus, enfim,
Me traz à memória o versículo que diz assim que quem muito é perdoado, muito ama. E em sequência, né, a história, o desenrolar da história de Pedro, eu acredito que você vai chegar nessa parte ainda, Gi. Sim. O Senhor dá a ele a oportunidade de prová-lo em amor, né? Num diálogo em que Jesus fala, mas você me ama, Pedro? Sim. E ele diz, eu te amo, Senhor. E foi depois de tudo isso. Então, eu acredito que até essa oportunidade, né, de negar ao Senhor, essa falha ou essa queda, nós podemos assim dizer, o Senhor usou para provar e aprovar o caráter de Pedro. Sim. Ele foi moldado e ele sentiu ali a dor de Jesus, a dor de ter abandonado o mestre que ele tanto amava. E ainda assim, esse mestre voltou para resgatá-lo. Então, o amor de Jesus é maior, é impressionante, é lindo. E Pedro respondeu a isso, né? Ele não Amém. deixou passar assim. Não, ele aproveitou e falou, não, eu vou com o meu mestre. Exatamente. Então, Deus, ele não usa os nossos pecados como uma forma de nos punir e como uma forma de nos humilhar. Ele transforma, ele nos perdoa os nossos pecados e transforma o nosso caráter de maneira que nós possamos nos tornar mais parecidos com ele. Pedro também, ele era muito corajoso. Ele foi o único apóstolo que andou sobre as águas com Jesus, mesmo que ele tenha duvidado logo depois. Lá em Mateus 14, 28 ao 29, fala sobre essa passagem em que os discípulos estavam no barco, Jesus mandou eles irem para o outro lado. E os discípulos estavam no barco e Jesus então vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. E a Bíblia fala que eles tiveram medo, quando eles viram Jesus, eles tiveram medo, acharam que podia ser até um fantasma. Mas que quando Jesus, né, disse para eles, olha, fiquem calmos, sou eu, Pedro fala, mas se é o Senhor mesmo, então deixa eu te encontrar, deixa eu ir aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Então ele era corajoso, ele era esse homem que ele era movido por desafios. E a Bíblia fala que ele foi, mas em um dado momento ele duvidou e Jesus o segurou pela mão. Né? Então, às vezes acontece isso, às vezes a gente duvida mesmo, mas o importante é a gente saber que Jesus vai sempre estar lá, né? Nos acolhendo, nos recebendo em seus braços. Ele era um líder nato, ele nasceu para liderar, ele costumava falar em nome dos discípulos. Vamos ler esse versículo, João 6,68, que ele é um versículo também que tem um ensinamento para nós. João 6,68. João capítulo 6, versículo 68. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Amém. Esse contexto é muito interessante porque a Bíblia relata que Jesus estava pregando para uma multidão. E Jesus começou a falar, então, sobre que ele era o pão, que para ter parte com ele, você deveria comer da carne dele, tomar do sangue dele. E alguns daqueles ouvintes disseram, essa palavra é muito pesada. Algumas pessoas não entenderam o que Jesus estava querendo dizer e começaram a se levantar e ir embora, sair ali da presença de Jesus. E Jesus questiona, então, os discípulos mais próximos e diz, e vocês? Vocês também não querem ir embora? E é nesse momento que Pedro, como um líder nato, como alguém que nasceu para liderar, ele toma ali a palavra e fala, Jesus, mas para onde que a gente vai? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, ele era esse homem que influenciava as outras pessoas e ele tomava ali a palavra para falar com Jesus em nome dos outros discípulos, como alguém que nasceu mesmo para liderar. Então, resumindo aqui, bem resumido, né? Lá em Romanos 15 fala que tudo foi escrito para que nos fosse ensinado. Amém. Você vê, mas por que detalhe, falando de Pedro assim, né? Aquele posicionamento. Porque às vezes a gente olha para alguém ou até para nós mesmos e nós achamos que nós não podemos ser moldados e moldados. Mas o Espírito Santo traz essa transformação em nós. Pedro, esse homem impulsivo, cortou ali a orelha do soldado, aí Jesus vai lá e cura a orelha. Não é assim não, Pedro, ensinando para ele, né? Além de resguardar aquele soldado ali,
Jesus não queria ver aquele homem sofrendo, apesar de que foi lá buscá-lo, né, para prender, para ser crucificado. Mas ele estava ensinando para Pedro. Pedro, não é assim. Olha como a gente tem que fazer. Uhum. E esse Pedro intensivo, eu vejo assim, aos filmes, às vezes eu me vejo de Pedro, né? Assim, oh meu Deus, ele tem que ser moldado, né, pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos crer que pode haver. Às vezes tem alguém que está com alguém na família e fala, não tem mais jeito. E desiste do casamento, desiste da família, porque fala, não tolera mais. Mas às vezes a mudança tem que começar em mim. Eu preciso ser transformada, eu preciso ser moldada. E o Espírito Santo faz isso para chegar, né, nesse último ponto que a pastora Geisa falou. Esse Pedro que era intencional em servir a igreja, o corpo de Cristo, preocupava com as pessoas. Então, assim, é lindo, né, ver o que o Espírito Santo pode fazer em nós, na vida de qualquer pessoa. Amém. A gente precisa clamar ao Senhor. E quanto mais a gente está próximo do Senhor, a gente vai se tornando cada vez mais semelhante a Ele. Amém. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como foi o ministério de Pedro ali, depois da morte e ressurreição de Jesus. Pedro, então, ele se tornou um líder central da igreja primitiva. Era alguém que era ali mesmo uma referência para os novos convertidos, para os novos cristãos. A Bíblia fala que ele pregou no dia de Pentecostes, onde cerca de 3.000 pessoas se converteu. Está lá em Atos 2, é um texto lindo também, a descida do Espírito Santo, como aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, que era uma promessa que Jesus já tinha falado com eles, já tinha dado a eles essa promessa. E aquela promessa se cumpre no dia de Pentecostes, e aqueles homens, então, são cheios do Espírito Santo. Pedro prega ali, expõe o Evangelho. Mais de 3.000 pessoas se convertem. Deus usou Pedro para fazer curas, milagres e libertações. Está lá no capítulo 3 de Atos também. Pedro liderou o processo de inclusão dos gentios na igreja, lá em Atos 10. Também é uma passagem linda em que Cornélio, centurião, então Pedro visita Cornélio, centurião. Alguns que eram gentil e alguns irmãos judeus que se converteram ao evangelho questionam Pedro e falam, você está tendo comunhão com pessoas impuras. E Pedro então fala da visão que Deus deu a ele, né, que Pedro fala que viu então ali descer do céu toda cerca de animais que eram considerados impuros, e Deus mandou Pedro comer aqueles animais. E ele fala, não, eu sou um judeu, eu sou puro, eu fui criado na tradição, eu sou puro, eu nunca na minha vida eu comi uma carne impura. E Deus então fala para ele, você não pode chamar de impuro aquilo que eu purifiquei. Se referindo a nós, os gentios, né, que éramos considerados, então todos os povos ali que não eram judeus eram considerados imundos, impuros. E Pedro então entende que o evangelho não é só para os judeus, que o evangelho também é para os gentios. E nós então temos a oportunidade de ter acesso à graça salvadora, redentora de Jesus, porque Pedro tomou essa decisão de enfrentar até mesmo seus próprios irmãos judeus para levar a mensagem do evangelho para os povos que não eram judeus. E Pedro também escreveu 2 cartas, né, que fazem parte do Novo Testamento, 1 Pedro e 2 Pedro. E a gente também futuramente pode fazer uma aula só sobre essas cartas, porque tem ensinamentos preciosos que Pedro deixou ali às igrejas e que serve para nós no dia de hoje. Então, para concluir a nossa aula, alguns ensinamentos, né? O que nós podemos aprender com a vida de Pedro hoje? Primeiramente, humildade para reconhecer nossos erros. Pedro negou Jesus, mas se arrependeu e foi restaurado. Então, o evangelho, ele começa no arrependimento. Para entender o evangelho, para entender quem é Jesus, para ter acesso ao novo nascimento, tudo começa no reconhecimento de que somos pecadores. Começa no arrependimento. E Pedro teve humildade suficiente para se arrepender e ser transformado pelo Senhor. Depois, a capacidade de mudar. De impulsivo, ele se tornou um líder sábio, né? De um homem que temeu ser parecido com Jesus, ele se tornou semelhante a Jesus.
Ele fez questão de viver como Jesus vivia. Coragem para pregar o evangelho, mesmo sob perseguição, ele permaneceu firme. Hoje nós passamos um tipo de perseguição diferente da que Pedro passou, mas ainda somos perseguidos e nós precisamos de muita ousadia. Eu tenho orado por isso, para que Deus nos dê ousadia para nos posicionar. Deus nos dê ousadia para nesse mundo em que o evangelho foi tão diluído. Sabe? Acho que o nosso maior desafio como igreja hoje é separar o que é o evangelho de verdade do que é esse evangelho que foi diluído com o mundo. Sabe? Assim, igual um café fraco, né, pastora Cíntia, que você pega ali e dilui. Não é nem café, nem chá, nem nada, é uma coisa misturada. E esse... Exatamente. E o evangelho hoje tem sido assim, misturado, ele foi diluído para deixar mais agradável para as pessoas, foi esticando a corda do que é pecado, do que não é. E hoje nós precisamos dessa ousadia, assim como Pedro. Evangelho de Cristo. Sim, nós precisamos dessa ousadia de nos posicionar e falar, não, daqui para lá é pecado, daqui para lá eu não vou. Amém. E também perseverar na fé. Pedro manteve-se fiel até a morte. As tradições falam, não é o que está na Bíblia, mas é o que a tradição, é o que os estudos ali históricos revelam, que Pedro morreu em Roma, muito provavelmente crucificado e de cabeça para baixo, a pedido dele mesmo, porque ele disse que não era digno de morrer como o seu Senhor havia morrido. Então, aquele homem que um dia negou Jesus, ele acabou entregando a sua vida, assim como Jesus entregou. Mais alguma consideração? Podemos encerrar? Sim. Então, Pedro é um exemplo de como Deus pode transformar vidas incomuns em instrumentos poderosos para o reino dele. Que nós, pessoas comuns aqui, possamos nos entregar verdadeiramente ao Senhor e deixar que o Espírito nos faça sermos poderosos em Deus, para sermos essa igreja que faz diferença. Amém? Essa igreja que não se amoldou ao mundo, mas que é luz para o mundo, que é sal para o mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vamos fazer nossas considerações finais, depois a gente vai orar e encerrar. Tá bom? Pastora Cíntia? Lembrei que quando Jesus orientou para que fosse construído o tabernáculo, a casa, me deu um branco aqui. Não sei se é o tabernáculo, quando Salomão construiu. O templo. Gente, desculpa aí. Deu um branco aqui. Cansaço. Deus deu muitas orientações de como seria o formato e tudo, né? As dimensões. Sim. E uma das direções do Senhor foi que colocassem pedras que não fossem lavradas pelo homem, né? Lembrando aqui do Pedro, que é Cefas, que vem da pedra, rocha. Nós somos essas pedras, né? Cada uma com um formato que vai se encaixando, né? O Senhor vai construindo e Ele sendo a pedra angular. E nós, assim, nesse entendimento, com as pontinhas de pedras, as pedras mais redondas, mais achatadas, mas nós vamos encaixando e o Senhor vai nos conduzindo, nos fortalecendo, trazendo a base, que é o corpo de Cristo. Amém. Vivendo o propósito do Senhor, assim como foi algo profético de Pedro, simbolizando aqueles que viriam, né, como povo de Deus, o povo escolhido do Senhor, que entendeu o chamado, que crê no Senhor Jesus. Né? É essa igreja que o Senhor um dia vai buscar. Amém. Nós damos continuidade a esse processo. Amém. Glória a Deus. Nessa manhã, né, a palavra do Senhor me edificou muito, trazendo o entendimento de que todas as nossas características que o Senhor mesmo nos deu, mas que por motivo do pecado mesmo que entrou no mundo e causou uma deformação, o Senhor veio para restaurar isso. Amém. Né? E Pedro é a prova disso, nós somos a prova de que o Espírito de Deus nos transforma. Eu vi um pastor dizendo que se uma pessoa, quando você olha para uma pessoa que está lá no mundo, está perdida, está presa a vícios, um exemplo, alguém que é criminoso e tem habilidades para a criminalidade,
e a gente olha assim, não tem jeito para essa pessoa, né? Nós, no nosso olhar humano, condenamos a pessoa. E esse pastor diz assim, agora você olha para ela e pensa assim, já pensou essa pessoa usando habilidades para a glória e para o reino de Deus? Sim. Então, quando nós olharmos para qualquer pessoa, seja ela onde ela estiver, na rua, fazendo o que ela está fazendo, que o nosso olhar seja como o de Jesus, restaurador, transformador. Para que assim como Pedro, que tinha todas as características que nós julgamos ser ruins, foi lapidado, transformado para a glória de Deus e ser esse grande líder da igreja, que sejamos também e que as outras pessoas também sejam alcançadas, transformadas para a glória do Senhor. Amém. Então vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã de comunhão, com a sua presença, com a sua palavra, em unidade, como irmãos ao redor da mesa do Pai. Nós te agradecemos por essa palavra, Deus, que nós possamos de fato entender e viver essa mensagem que foi pregada por Pedro através da sua vida, através da sua mensagem, da sua obra. Meu Deus, que possamos realmente nos arrepender dos nossos pecados, conhecer o Senhor como o Senhor é, Jesus, que possamos de fato nos render ao Senhor, sermos transformados pelo Espírito Santo e que possamos ter ousadia para pregar a mensagem do Evangelho, o Evangelho puro, genuíno, verdadeiro. Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada irmão que está assistindo essa mensagem, essa palavra, essa aula. Meu Deus, que de verdade nós possamos ser transformados pelo Espírito e gerar transformação onde quer que nós estejamos. Nós oramos por esse dia, por essa manhã, por essa semana que se inicia. Guarda as nossas vidas, as nossas casas, a nossa saúde. Nos livra de todo mal e que possamos sempre, Deus, estar em Tua presença, desfrutando da Sua presença, Pai. E que o Senhor ache prazer em nós. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Até a próxima aula.